Bom, pessoal, quanto de proteína que a gente precisa para estimular o ganho de massa muscular? É muito comum receber essa pergunta em relação ao consumo de proteínas para hipertrofia muscular, né? A gente sabe que a proteína é um macronutriente mais importante quando a gente pensa em recomposição corporal e ganho de massa muscular. Entretanto, a gente acaba tendo um mito de que quanto mais proteína, mais resultados a gente tem. E, na verdade, a gente tem um limite diário de síntese proteica. Então, para isso, não adianta consumir mais proteína achando que isso vai ser o diferencial para o ganho de massa muscular. Quando, na verdade, é o consumo certo de proteína. Quando a gente pensa no indivíduo que ele está em superávit calórico ou numa dieta normocalórica, né? Nós temos estudos que avaliam isso e dividiram pessoas em grupos exatamente para estar observando quanto de proteína é interessante para que a gente otimize o máximo de processos hipertróficos, né, para ganhar massa muscular. E o que a gente chegou em dados é que o consumo de 1,6 até 2,2 grama quilo já é mais do que o suficiente para estar otimizando o processo de ganho de massa muscular. Lembrando que o consumo, né, muitas das vezes a gente tem pessoas que perguntam: estou consumindo 1,6, eu vou ganhar massa muscular consumindo 1,6, né, grama quilo de proteína. Cara, 1,6 grama quilo de proteína, você já estaria otimizando o que seria o processo de ganho de massa muscular. Quando a gente sobe a ingestão proteica para algo próximo dos 2 gramas quilo, é porque nós queremos extrair um pouco mais desse processo de otimização. Mas você já estaria ganhando massa muscular consumindo, e você já estaria ganhando e otimizando, na verdade, né? Ganhar poderia ser uma palavra forte, porque depende do estímulo do treinamento, e além de outros fatores, como descanso, hidratação, o próprio volume, intensidade do treino, a depender de cada indivíduo, mas depende também de outros fatores. Mas quando a gente fala de otimização, 1,6 você já estaria otimizando o processo de ganho de massa muscular, o que nos deixa uma margem de entre 1,6 até 2,2. E essa margem de diferença, você observa 1,6 para 2,2 é uma diferença de 0,6. E essa diferença de proteína vai depender do indivíduo. Se ele é iniciante, se ele é avançado, se ele já tem massa muscular, percentual de gordura, diversos fatores que a gente vai estar alterando essa proteína. Então depende de cada indivíduo no nível que ele se encontra. O consumo entre 1,6 a 2,2 já é mais do que o suficiente quando você está em superávit calórico e em dietas de manutenção. Quando a gente fala da dieta de emagrecimento, a proteína ela vai ter papéis muito interessantes durante esse processo. Então, além do fator da saciedade, a proteína é um macronutriente que mais dá saciedade ao indivíduo. Então, quando a gente está num processo de emagrecimento, de cutting, a gente tem alterações hormonais e metabólicas que fazem com que a gente tenha um aumento da fome. E isso impacta com que o indivíduo tenda a ter mais apetite, né? Ele tem mais apetite e menos saciedade por alterações hormonais, como, por exemplo, o aumento da grelina e a diminuição da leptina, e, consequentemente, aumento de hormônios, né? Aumento de neuropeptídeos, na verdade, né? Neuropeptídeos orexígenos que aumentam a fome, que sinalizam o aumento da fome, e nós também temos a diminuição de neuropeptídeos anorexígenos, né? Que induzem a saciedade, mas eles estão em menor concentração. O que isso significa? Durante o processo de emagrecimento, a gente tem um aumento da fome e diminuição da saciedade por algumas vias hormonais. E com isso, a proteína ela vai ser um grande aliado para que você tenha mais saciedade. Além do que, pessoal, nós temos que considerar que a proteína ela tem um potencial muito bom para o processo de recomposição corporal e sinalização da massa muscular, de manutenção e diminuição do catabolismo muscular. Então, por isso, nessa fase, a gente tem um aporte de proteico que pode ser um pouco maior, exatamente porque nós estamos num processo maior de degradação proteica ao longo do dia, porque estamos em déficit calórico. Então, durante o processo de emagrecimento, as recomendações já podem girar daquele 1,6 que eu falei para vocês, podendo se estender até 2,5. Geralmente, nessa fase, como nós queremos potencializar
o processo de emagrecimento para que a pessoa tenha mais adesão ao planejamento, mais saciedade, maiores chances de recomposição corporal e manutenção da massa muscular, para prevenir também o catabolismo muscular, geralmente trabalha-se numa margem entre 2 a 2,5 grama-quilo. Isso já falando de um cut. A depender do indivíduo, um indivíduo obeso, um indivíduo sobrepeso, essas recomendações já mudam. Por quê? Quando nós pegamos um indivíduo, pessoal, que é um indivíduo que ele é eutrófico, a diferença entre proporção de massa muscular para massa gorda, ela não é tão absurda quanto no sobrepeso e no obeso. Então, no sobrepeso e no obeso, nós temos que considerar o percentual de gordura para estar colocando a proteína e não jogar a proteína na massa corporal como um todo. Então a gente pode estar jogando para pessoas com sobrepeso, com obesidade, depende muito do nível que essa pessoa está, mas geralmente se estende às vezes 1,4, 1,2, depende muito do nível de obesidade dessa pessoa, né? Falando dos obesos, pode girar em torno de 1,4 a 1,6, 1,8, depende muito do nível dessa obesidade. Novamente, tem que avaliar cada caso, eu não posso bater o martelo e falar é 1,6 e acabou. Depende muito, pode ser que para uma pessoa muito obesa, 1,6 seja muito, porque o peso é muito grande, a gente tem uma grande distribuição de massa gorda, então você vai estar jogando uma proteína em excesso, porque você está considerando o todo, e não entendendo que o indivíduo ele tem mais compartimentos de gordura, digamos assim. Então a recomendação varia muito. Geralmente, se for um indivíduo com leve sobrepeso, a gente pode estar mantendo a mesma margem de 1,6 até 2 grama-quilo. Então essa fica a recomendação para a gente otimizar o processo de ganho de massa muscular. Lembrando que durante o processo de emagrecimento, com o treinamento, nós temos favorecimento de sinalização de vias hipertróficas, fazendo com que a pessoa consiga ter hipertrofia muscular em déficit calórico, mas isso daí fica para outro vídeo. Valeu? Muito obrigado pela sua presença, pessoal. Valeu e até a próxima aula.